Boa tarde, gente. Estamos aqui em mais uma live, essa muito especial. Essa para homenagear as mães, aquelas mulheres fortes e aquelas também que precisam aprender um pouco como conciliar a carreira com esse papel tão importante que é ser mãe. E a gente vai ter hoje uma psicóloga incrível, ela que tem um papel também como mãe e trabalha com projetos maravilhosos, justamente orientando mulheres com as carreiras, na maternidade, nesse papel de mãe, né, Tereza? Chegou aí. Cheguei. Tudo bom, Tereza? Tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus. E aí eu estava conversando, Tereza, que hoje é um presente para a mulherada, para os pais também, né? Para os É, homens, aos bota o marido aí filhos. sentado. É um presente incrível que para nós mulheres que somos mães, aquelas que não são também, ou seja, para todo o público. Justamente Tereza vai fazer orientações, dicas. Ela tem um canal incrível com todas essas orientações. E primeiro eu gostaria de agradecer, gratidão, Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco, através de um projeto, Tereza, que chama CRC Mulher, Uhum. coordenado pela querida Lourdes Gama. Ela não pôde fazer a mediação, mas me colocou aqui, olha aqui, eu fazendo imposto de renda do povo, minha gente, fazendo live, fazendo imposto de renda. Me colocou na mediação e, lógico, com todo amor e carinho. A gente se conhece há algum tempo, eu e Tereza, super admiro essa profissional. Então, primeiro, gratidão, tanto do CRC Pernambuco como do CRC Mulher, por vocês ter se disponibilizado esse tempo e ficar aqui conosco. Tereza, fala um pouco de você, até para o pessoal Uhum. te conhecer, onde é que te encontram, e também desse projeto tão lindo que você lidera, que é justamente em relação a carreiras, teu canal aí no Instagram. Fala aí pra gente. Né? Assim, eu tenho minha formação é psicologia, né? Como a Dona Giovana colocou, e aí quero te agradecer também, assim, Dona Giovana, agradecer a Lourdes, né? Agradecer a Thelma pela confiança, né? Da gente tratar desse tema, que é um tema meio espinhoso, né? Porque mexe, assim, com vários conceitos que a gente tem em relação a determinadas coisas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente. E sobre o projeto, assim, o que é que eu posso colocar? Eu tenho um Instagram que chama-se Maternidade Desnecessárias. Primeiro que as mães ficam loucas com esse nome, né? Tem mãe que se zanga, né? Tem mãe que passa mensagem direta dizendo, como assim maternidade desnecessária? Você é desnecessária na vida do meu filho? Aí eu digo para ela, é a melhor coisa que você pode fazer é ser desnecessária na vida do seu filho. Mas assim, qual a ideia, né, do maternidade desnecessária? Eu sou oriunda, né, eu sou psicóloga, né, de formação e sou oriunda das organizações. Eu trabalhei durante muitos anos dentro de RH, nas empresas, né? Ainda hoje eu faço atividade de consultoria, só que uma coisa que depois que eu fui mãe, até antes, assim, quando eu pensava na questão desse projeto materno, né, uma coisa que me tocava muito era ver a dificuldade, e aí me toca, a dificuldade que as mulheres têm de conciliar os papéis dela, não só o profissional, mas os papéis de uma forma geral, né? O papel de mãe, o papel de esposa, o ser mulher, né? E eu acho que a maternidade, quando ela chega na vida da gente, ela ocupa um espaço muito grande. E se a gente não tiver cuidado, a gente vira só mãe. E nada contra as mulheres que decidem saírem do mercado, né? Ou deixarem as carreiras para serem só mães, não. Não é isso. Mas é não achar justo você não querer ser só mãe e você ter que ser só mãe, né? Eu acho meio injusto isso. E quando a gente fala na maternidade desnecessária, a ideia é que eu tenho um filho, né? Por exemplo, meu filho hoje tem 4 anos, hoje eu sou uma mãe necessária para ele, preciso ser. Né? Ele está na fase de estruturação, de desenvolvimento. Então, para que eu me torne uma mãe desnecessária mais na frente, né? Para que meu filho siga a vida dele
né, consiga se relacionar, consiga estruturar uma família ou tomar outras decisões em relação ao relacionamento na vida dele, tendo autonomia para isso e consiga estabelecer-se profissionalmente, eu, como mãe, preciso de um embasamento nele nesse momento. Eu preciso ser necessária na vida dele agora. Acompanhar, dar afeto, dar carinho, dar colo, dar limite, sendo uma mãe necessária, para que mais na frente eu me torne necessária na vida dele. Quando ele tem que tomar decisões, ele não tem que estar olhando para mim e dizendo eu posso ou não posso, eu devo ou não devo, no sentido da dependência emocional. Então, uma mãe desnecessária, uma maternidade desnecessária, você se torna, na realidade, o processo na hora que você, que o teu filho tem autonomia e segurança suficiente para tomar as decisões da vida dele. Então, não precisa ninguém ficar com raiva de mim, achando que o filho não vai querer olhar para você, vai dar as costas, que você vai dar as costas para ele. Não é isso, tá, gente? Na realidade, é uma construção desse processo, né? Da gente educar as crianças para elas serem adultos saudáveis. O processo é esse. Muito bom, muito bom. Os meus filhos, sabe, Tereza, eu tenho 2 meninos, mas eu também, assim, eu sou meia mãezona, meia não, eu sou mãezona dos meus irmãos também. E é interessante que foram, lógico, 2 situações diferentes, que com meus irmãos, eu fui aquela pessoa muito mais dura, sabe? Acho que a época também, era muito jovem. E até hoje, quando eu olho para eles, que eles estão fazendo alguma coisa errada, eles são adultos, eles me respeitam, eles dão aquela paradinha, sabe? Os caras têm, assim, 30 e tantos anos e ainda dá paradinha. Mas, assim, graças a Deus também, houve essa questão da independência. Com os filhos, de uma forma um pouco diferente, porque a geração é outra, mas com os filhos também, por mais que tenha essa questão do ser filho, mas a gente precisa entender aquela velha frase, você cria filhos para o mundo. E aí essa questão da independência, de ensinar, segurança. O caçula, eu achava muito interessante, inclusive nas minhas fotos, revendo esses dias as fotos de formatura, ele ficava aqui embaixo das minhas asas, sabe? Sem querer que ninguém tirasse foto. Exatamente porque eu estava naquela idadezinha de 6 para 7 anos e queria a atenção só da mãe. Hoje ele tem 22 anos. Aí eu, Gustavo, eu queria tanto que tu ficasse debaixo das minhas asas e me dá cheiro. Mas é exatamente aquilo que eu pedi naquela época, sabe? E eu fico muito feliz, eu digo brincando com ele, mas hoje eu vejo que são 2 homens que realmente eu tenho toda a segurança que eles estejam em qualquer lugar do mundo, sabe, Tereza? E é isso mesmo que você está dizendo. E é bem interessante. Muitas vezes dói, lógico que dói, algumas determinações de mãe, mas é o que é importante. E aí, eu queria que você falasse, dentro daquele tema que a gente havia conversado, sobre aquele início, aquela mulher da idealização de ser mãe. Esse roteiro todo de idealizar ser mãe. Como também existem mulheres que não querem a questão da maternidade. Mas aí desenvolve aí, Tereza, pra gente, nos dê esse apoio. Eu acho que a gente vem de uma cultura, né? A gente tem uma questão... E aí tem várias questões envolvidas, né? Existem as questões religiosas, existem as questões sociais, existe uma sociedade machista e tal. E existia muito a ideia de que a mulher ela tem que ser mãe, né? Porque o desejo da vida de uma mulher é ser mãe. E necessariamente as coisas não são assim. Não são assim, e também não quer dizer, aí falando dessa idealização da maternidade, o fato de eu ter me tornado mãe, né? Eu só queira ser mãe. Né? E aí é onde eu coloco assim, esse respeito muito grande a quem decide realmente assumir esse lugar materno sem querer investir numa carreira. Eu respeito demais. Mas eu acho que as mulheres que não querem isso, que elas querem ser mãe, mas elas querem ser profissionais, é esse público, sabe, Dona é assim, a briga é por esse público, entende? De assim, muitas vezes a gente tem uma sociedade que idealiza muito a maternidade, né? A propaganda lá da margarina, que você vai chegar, que você vai estar em casa, que tudo vai estar muito organizado, que os filhos vão estar sempre limpos, sempre cheirosos, sempre arrumados, que a casa vai estar sempre bem organizada, e isso não existe, né? Então, assim, eu acho que antes de a gente falar um pouquinho de conciliação, a gente precisa olhar para essa idealização da maternidade. Né? Existe uma cobrança muito grande em relação à mulher que se torna mãe, de que ela dê conta de tudo.
né? Então, assim, você não inventou de trabalhar, então agora dê conta, né? Como quem diga assim, se você inventou de trabalhar, você vai precisar fazer tudo bem feito, exatamente como manda o figurino e acabou. E, na realidade, conciliar a maternidade para a mulher não é uma coisa que passa só por ela. É uma questão que passa por ela, sem dúvida, mas é uma questão que passa pelo propósito que a família tem, né? Pela forma como essa família olha para o trabalho, né? Passa por questões sociais. Como é que a sociedade vê essa mulher que decide conciliar a carreira com maternidade? Né? Que apoio essa sociedade dá ou não dá? Né? Passa por questões de políticas públicas. Na hora que eu tenho menos vagas em creches, por exemplo, para que essa mãe possa deixar o filho lá e possa trabalhar, né? Eu tenho impacto para essa mulher não conseguir fazer essa conciliação. Né? Então, assim, são várias questões que você tem envolvidas nisso. E você, por exemplo, teria um PIB 2 vezes maior no mundo se você tivesse as mulheres inseridas no mercado de trabalho, as mães que querem trabalhar inseridas no mercado de trabalho. Então, assim, não é só uma questão de querer ou não querer, de achar bonito ou não achar bonito. Existe um impacto econômico no fato dessas mulheres não trabalharem, né? Mas, assim, eu brinco muito dizendo o seguinte, a gente precisa direcionar a energia para o que a gente pode dar conta. Não adianta eu, como mãe, sei lá, não ter uma política pública na minha cidade que atenda a minha situação. Mas o que é que eu quero conciliar? Quais são as alternativas que eu vou buscar para isso? Né? Então, existem alternativas, existem. É fácil conciliar carreira com maternidade? Não é fácil. Forma alguma. Não é fácil, assim. E aí eu costumo dizer que se você quer, você precisa querer de verdade. Né? É um lugar que você assume esse querer. Né? Por quê? Porque não é fácil. Né? Então, por exemplo, eu tenho as minhas questões, assim, eu faço as minhas atividades de consultoria, eu faço minhas atividades de clínica, faço minhas atividades de orientação de carreira, né? Mas eu tenho marido, eu tenho um filho com 4 anos, né? Eu tenho uma casa. Então, assim, tem todas as coisas. Tem as coisas que eu gosto de estudar, então tem os cursos que eu faço, tem as noites que eu fiz no computador, que não são poucas, até meia-noite, 1 hora da manhã. Mas é assumir essa escolha, entende? De você escolheu fazer essa conciliação, né, de carreira com maternidade, escolhi. Então, tudo na vida tem consequência. Se você não escolher isso, vai ter uma consequência também. Né? Escolha a consequência. Você escolheu uma coisa, você abre mão de outra. Né? Isso é para tudo na vida. E existe o sentimento de culpa. Né? E aí, Inclusive, assim, tem alguém dizendo aí, né? Nos sentimos culpadas. E se você culpadas, né? pensar só, Amanda, de se sentir culpada, é você e eu acho que 99,9% das mães, não é, Tereza? Exatamente. Vem o sentimento de que você está abandonando o filho, vem o sentimento de culpa, vem o sentimento de insegurança, onde é que você vai deixar, né? Vem a questão da ansiedade, né? Vem a questão que você fica se vendo como se você fosse uma mãe perfeita, porque você está fazendo isso. Então, isso permeia o inconsciente da gente. Né? E aí vem a importância eu costumo dizer assim, sabe, dona Ivânia, se você decidiu conciliar carreira com maternidade, primeiro você tem que esquecer esse lugar de super. Se desapegue dele. Porque eu dou conta de tudo, dá não. Se você inventar, você vai pirar na batatinha. Entendeu? Vai pirar na batatinha, né? Você olhar e dizer assim, eu vou fazer o que eu consigo fazer. Né? O que é possível ser feito. E pedir Mas, ajuda, né, e pedir Tereza? ajuda, que é Socorro. justamente o segundo contexto, assim. Muitas vezes, e isso é muito comum pra gente que é mãe, a gente tem um poder muito forte, gente. O lugar de mãe, você pode ajudar a construir um adulto saudável e você pode destruir a vida de uma criança. Né? E isso necessariamente sem ser um processo consciente. Mas você pode destruir a vida do seu filho, né? Na questão emocional, Aí, inclusive. Tereza, deixa eu só ler essa frase aqui e tu dá continuidade, até porque Tereza é extremamente organizada, viu, gente? Ela tem todo um procedimento, a gente conversando hoje, foi muito interessante. Mas Thelma Aires está nos assistindo, que é essa pessoa que tanto eu como você, a gente mega admira. Quem não admira Thelma Aires, né? Uhum. Ele é incrível. E ela fez questão de colocar que Dom Helder, ele dizia o seguinte, que mães são pontes que se passa para a vida. Uhum. Então, assim, É. obrigada, Thelma, por a sua contribuição do sábio Dom Helder. É.
E você pensar que, assim, a gente abre espaço, né, na relação que a gente tem com o filho, essa relação simbiótica que você tem no primeiro momento com o filho, você, ele tornar-se, né, a constituição dele como sujeito depende da sua atuação como mãe. Porque se você não permite que o pai entre na relação para fazer o corte, que é justamente essa abertura para levar esse filho para o mundo, para levar esse filho para outras relações, você acaba com a vida dessa criança, né? Então, assim, a força que a gente tem como mãe é muito grande. E, às vezes, a gente sofre nesse lugar de conciliação porque a gente não quer pedir ajuda a ninguém. A gente não quer aceitar a ajuda de ninguém, né? A gente fica com vergonha de repente, pedir para alguém que alguém faça um acompanhamento, que alguém pegue na escola em algum momento que não dá, né? Então, a gente está sempre nesse lugar, ou de poder, de achar que eu posso tudo e que eu vou fazer, ou de culpa, né? E aí, é pensar que o teu projeto de conciliação, ele precisa ser um projeto que faça parte da tua vida, né? Ele precisa ter uma sintonia com a tua vida. Por que eu estou querendo conciliar? Eu já, por exemplo, tive situações de mulheres que no final do processo, ela olha para mim e diz: Tereza, na verdade, eu não quero conciliar, eu quero ser mãe. Assim, né? Eu quero ficar em casa com ele 2 anos. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer atender a uma demanda de alguém. Eu quero atender uma demanda da minha mãe, que acha que não é para ficar em casa tomando conta de menino, né? Eu quero atender uma demanda do meu marido, ou então o contrário, eu quero atender uma demanda de alguém aqui atrás, tá vendo? Pedro, meu roqueiro. É, Pedro tem 4 anos e é roqueiro, tá, tem gente? 4 anos. É Depois a gente roqueiro, vai gosta de falar Paralamas, só sobre adora ele. Paralamas. É. Então, assim, eu quero atender uma demanda de alguém, mas eu não presto atenção à minha demanda, né? O que é que eu demando quando eu penso em conciliação de carreira com maternidade? É um projeto meu, realmente, né? Ser mãe, para mim, é importante, mas o trabalho também é importante. O lugar onde eu vou trabalhar, o que eu faço, para mim, tem um sentido. Porque se não tem, gente, é óbvio que eu vou sentir sentimento de culpa, experimentar sentimento de culpa. Porque eu olho, vou trabalhar num lugar que não faz o menor sentido para mim. Aí o que é que acontece? Eu tô dizendo, poxa, eu tô deixando meu filho por causa de coisa que não faz sentido pra mim. Aí é pra ficar com sentimento de culpa mesmo, né? É Não tem verdade. como não ficar. Tereza, tem uma situação também muito engraçada comigo, porque eu sempre trabalhei bastante, né? Assim, manhã, tarde, noite um pouquinho. Uhum. E aí eu deixava os meninos com a babá e meu marido ele sempre viajou muito, ou seja, viajava pra caramba. E um dia, eu tenho um amigo muito engraçado, ele é músico, jesuíno. E jesuíno solteiro e tal, e morava perto lá de casa, sempre morou próximo. E a babá simplesmente ligou dizendo que ia embora, porque não aguentava mais os meninos. O menino tinha uma energia muito boa, sabe? É isso aí. Eu E tenho uma aqui ela em casa deixou assim. os dois pirralhas só, E numa foi embora. idade mais ou menos de, sei lá, 9 e 5 anos de idade. Eu também trabalhava perto, só que eu estava fazendo imposto de renda, época de imposto de renda. Essa época, por exemplo. Essa época. Aí eu, louca, minha filha, por amor de Deus, espera aí um pouquinho que eu vou dar um jeito. Eu não posso ir agora, atendendo um cliente, e sem querer dizer ao cliente que eu estava com problema. E aí eu pedi ajuda na cara de pau aos amigos, a todo mundo, sabe? E pedi a Jesuíno. Minha amiga, quando eu cheguei em casa, já eram umas 10 horas da noite. Você não tem noção desse apartamento. Como Aquela era que época eu lia estava? muito jornal. Então eu deixava, tinha mania de ler jornal, mesmo os antigos, e ia deixando ali. A casa estava jornal puro. Ele tinha feito uma vitamina de banana, acredito eu, com o ventilador, com o liquidificador aberto. O negócio era jornal e vitamina de banana pelo. Aí eu olhei e todos os três dormindo lá na sala, né? Aí eu, misericórdia. Mas tudo bem, obrigada, Senhor. Pelo menos foi alguém para tomar conta. Então, assim, o processo de pedir ajuda, e mesmo diante dessa confusão todinha, eu quase arrancava os cabelos. Aí eu, Jesus, obrigada, viu? Pode ir para tua casa, que É. já tá legal. Mas é exatamente isso. Assim, é você realmente saber que você, em determinado momento, você precisa pedir ajuda a alguém. Lógico, pessoa de Uhum. confiança, Uhum. mas que você não é Mulher Maravilha. Mulher Maravilha só tem em filmes, né? Exatamente. Ela não existe na vida real, só na Disney, né? Nos programas, né? Não existe, assim, às vezes a gente quer que as coisas corram dentro de um script, dentro da perfeição, e a gente alimenta muito sentimento de culpa por isso,
né? A gente acha que só quem cuida do filho bem é a gente. A gente acha que se a gente for fazer alguma coisa, que, sei lá, eu vou fazer um curso uma vez por semana à noite, que para ele vai ser péssimo. Vai não, minha gente. Porque assim, na hora que a gente olha pra gente, que a gente cuida da gente, a gente cuida dele também, né? Eu costumo dizer assim, quando eu tenho alguma cliente que tem essa coisa muito da superproteção, né? De dizer, veja, avalie assim, os boletos que você está colocando para ir pagar, né? Que você está colocando na conta dele. Porque às vezes a gente vai abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão, e a gente termina abrindo mão da gente, né? Da gente como profissional, da gente como esposa, da gente como mulher, né? E eu acho que maternidade, assim, eu vejo maternidade como energia de vida, né? Verdade. Não é energia para você se acabar, não, minha gente. É energia para botar você para cima, para levar você para outro patamar, né? Se você tem a oportunidade ali, a criança ensina muito a gente, né? Então, poxa, eu quero conciliar a carreira com maternidade, é ter consciência, assim, não é fácil, certo? Tem dia que eu choro, tem dia que eu me estresso, tem dia que dá vontade de quebrar o computador, né? Tem dia que eu brigo com meu marido, né? Tem dia que eu brigo com o Pedro, entendeu? Então, assim, acontece tudo isso, Ser né? humano, né? Mas isso é vida real, né? E se você me perguntar, Tereza, você quer ser sua mãe? Muito obrigada, viu? Quero não. Quem quiser, acho lindo. Mas você queria ser só profissional também? Também não. Entende? Então, assim, não quero. Para mim, dá trabalho, dá muito trabalho. Eu tive que abrir mão de muita coisa, né? Mas é o processo. São as escolhas que você vai fazendo, né? E a gente pensar nessa olhar, né? Assim, o que é que para mim significa ser mãe? O que é que para mim significa ser profissional, né? Qual é a minha identidade materna? O que é que me identifica como mãe? Porque às vezes eu quero dar resposta a uma realidade que não é a minha, né? Dar resposta à mãe, à sogra, o marido, né? O Verdade. irmão, né? Identidade, já está dizendo, identidade, cada uma tem a sua. Eu não conheço identidade que duas são iguais, tem alguma coisa Nem errada aí. gêmeos, nem gêmeos. Tereza, eu achei muito Exatamente. interessante essa colocação de Adriana Ferraz. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, tem uma interrogação lá no rodapé. Ela fica É. melhor para a gente visualizar. E fica bem interessante a live quando vocês nos provocam também. Então, coloca as Uhum. perguntas naquela interrogação no rodapé. Mas olha, a Adriana Ferraz, ela disse o seguinte: e às vezes cobramos lá na frente quando ele for seguir a vida dele. Ou seja, aquela Exatamente. mãe, né? Olha que A eu mãe que fiz isso continua pra sendo necessária, você. E né? aí? A mãe, a mãe que não quer ser desnecessária. É justamente, com essa frase de Adriana, né? São os boletos. Você vai deixando de fazer as coisas e vai colocando na conta dele, entendeu? Aí vai chegar mais na frente, ele vai estar com um monte de boleto e você quer que ele pague um boleto que não é dele, que você criou para ele. Né? Numa fase que você já não deveria ser mais necessária da vida dele, você precisaria ser desnecessária. E aí você cria uma relação de dependência com esse filho, né? E aí começa jogando nas costas dele o sentimento de culpa, né? O fato de você ter deixado a sua vida por causa dele, né? E por aí vai. Aí inúmeras situações assim que a gente sabe que realmente acontece, né? E que essa questão de, na hora que eu vou fazer essa conciliação, né, eu preciso olhar e entender que se para mim trabalho significa só o salário que eu ganho no final do mês, é muito difícil, né? O sentimento de culpa continua sendo muito grande. Porque tu tá trocando o tempo que tu tem pelo teu filho por dinheiro. Pelo dinheiro puro, não pela energia do dinheiro, né? Uhum. Então, a importância de você, quando você sai de casa para trabalhar, você sair bem de casa para trabalhar, porque teu filho vai olhar para você. Criança é muito sensitiva, né? E ele vai dizendo: poxa, eu vou ficar aqui, mas minha mãe tá infeliz. No primeiro momento, pode ser que o meu, por exemplo, ele dizia, né? Quando ele começou percebendo que eu saía de casa, ele dizia assim: mas eu não quero que você vá, porque eu não quero que você trabalhe. E aí um dia eu disse para ele: mas isso não é uma decisão sua, é uma decisão minha, Olha, né? Então, assim, trabalhar ou não trabalhar é,
a criança olhar, cortou um pouquinho, né? A criança olhar para o trabalho e ver o trabalho, ver que para você o valor de trabalho é importante, né? Ele E olhar que para a assim, não é, família dele. Tereza? É, desculpa, existe a necessidade financeira também dessa Uhum. mulher, dessa família. Muitas De vezes você você. precisa ganhar o dinheiro, né? Uhum. E se não for no trabalho A, é no trabalho B, no trabalho C. Se você está infeliz no trabalho, ou seja, no que você faz hoje, são as buscas, as escolhas que você vai fazendo. Mas para viver, você precisa de recursos financeiros. Então, esse Exatamente. recurso financeiro, esse não trabalho, ele realmente precisa ficar muito claro na cabeça das pessoas, das mulheres, da família em geral, para não parecer que é uma carga. Uhum. Porque trabalho é uma coisa tão boa, tão compensatória, né? Você faz tanta coisa, não é isso? Uhum. Assim, para mim, né, eu vejo muito trabalho como a contribuição que eu posso dar para as pessoas, sabe, Dosvânia? De verdade mesmo, eu não estou dizendo isso para fazer floreio, não. Assim, eu olho para o meu trabalho e penso o quanto com o trabalho que eu faço, eu contribuo com as pessoas, né? E isso faz com que eu não experimente sentimento de culpa. É óbvio que tem dia que eu tô com vontade de ficar em casa com ele, tem. Não vou mentir dizer que não tem, né? Mas assim, como é que se administra isso? Você, para mim, é você fazendo planejamento, entendeu? Eu adoro um planejamento, olha, adoro. Porque eu acho que na hora que você planeja as coisas na sua vida, que você para e você pensa nas áreas da sua vida, né? Você pensa no seu relacionamento conjugal, você pensa na sua profissão, você pensa no seu papel de mãe, você pensa no seu você como amiga, né? E você vai olhando para aquilo e dizendo, poxa, o que é que eu quero com cada área dessa? Você vai pensando, poxa, na sexta-feira à noite eu vou tirar um tempinho para ficar com meu marido. Né? Eu coloco mesmo na minha agenda, de verdade, eu não estou tirando onda com isso, não. Assim, eu abro minha agenda, né, e coloco lá, da segunda-feira, quanto tempo eu vou tirar para estudar. Todo dia eu coloco lá uma horinha para Pedro, né? Ah, Tereza, mas eu não tenho tempo. Tempo, gente, é o que a gente recebe igual para todo mundo. Foi igual o corona, foi igual para todo mundo, né? Não tem ninguém que receba menos que 24 horas. A gente recebe 24 horas, todo Ô, mundo. Tereza, dá uma dica aí pra gente, essa questão do planejar. Eu sei que a gente tá falando de maternidade, de filhos, mas aí você tocou num assunto muito importante, que é planejar o tempo, planejar Uhum, todas aquelas ações que você vai fazendo no dia a dia. Então, exatamente. é, Dojivana, assim, eu uso uma ferramenta chamada rotina de blocos, né? Então, para lhe dar um exemplo, todas as manhãs, não agora na quarentena, eu tive que dar uma mudada nisso, né? Mas assim, as manhãs é o horário que Pedro está na escola. Então, é o horário que eu busco concentrar os meus atendimentos no período que ele está na escola, certo? À tarde, eu tenho as minhas coisas da minha casa para fazer, porque eu faço de verdade mesmo. Sabe, assim, pratinho, faxininha, certo? Então, eu distribuo isso durante a semana, né? Não, não, não faço assim tudo de uma vez, mas eu distribuo. Então, eu coloco no bloco de manhã, o bloco profissional, no bloco da tarde, é o tempo que eu divido entre casa e filho. Quando ele volta da escola, eu encho o tanque dele primeiro, que a gente chama de encher o tanque emocional. Quando ele volta da escola, eu correr para fazer alguma outra coisa de casa, ele fica demandando, entendeu? Então, quando ele chega da escola, eu dou banho, né? A gente conversa um pouco, eu brinco com ele um pouquinho ali, certo? E aí já vou dizendo a ele, ó, daqui a pouquinho, filho, vamos vai precisar fazer essa atividade. Se for uma atividade em casa que dê para fazer junto com ele, eu faço junto com ele, ele já tem 4 anos, né? Então, assim, a comunicação dele com ele já é bem tranquila em relação a isso. Ah, Tereza, e se surgir alguma coisa à tarde do trabalho, tu deixa de fazer? Depende. Aí depende o que é que esse negócio significa para o meu objetivo profissional, né? Então, assim, se surgir alguma coisa à tarde, eu vou atrás da minha rede de apoio. Ou eu vou negociar com a escola para ele ficar mais um tempo na escola, eu vou pedir ajuda de alguém, entendeu? muito Coloca bem. um tempo assim, qual o tempo que eu vou conversar um tempinho ali com meu marido ou brigar com ele. Tem que ter o tempo também pra gente fazer isso, né? Então, Tereza, assim, eu tenho que te interromper, porque tem um fã-clube aí, tá certo? Eu não sei se você tá vendo.
Mas Rafael Alves dizendo que tá morrendo de saudade. Também tô com tanta Hoje é aniversário de saudade. Vanessa. Vanessa, parabéns, Deus te abençoe. É uma mãezona também. E eu acho uma pessoa muito equilibrada nesse papel de mãe. Parabéns. E ainda tem a querida Tamira Spiccoli, que está grávida, né? Ela É e nada. Sheila juntas, Eu estão vi, grávidas. Sheila. Eu vi, Sheila, Mas, eu assim, vi. eu queria dizer, porque é um fã-clube que Tereza tem, sabe, gente? E ela precisa saber disso, que é Eu vi oxigênio. Larissa passando E eu aí. achei interessante também, porque elas tem grávidas aí, tem mães que são recentes, a gente conhece. Tem a Veridiana também, contadora, recentemente mãe. E essas dicas que você está colocando aí realmente são muito importantes, gente. Você precisa trabalhar também essa independência no seu filho. Justamente Exatamente. porque a gente também quer nosso papel. Essa questão de você marcar com seu marido, eu achei massa, viu? Porque Tem que isso ser, minha filha, tem, porque não né? tem quem Tem que aguente. marcar na agenda. É. Mas desculpa, eu queria que você soubesse que teu fã-clube está presente. E aí, assim, a gente tentar. Aí tem outro dia, uma mãe disse assim pra mim, ô Tereza, mas tudo que tu coloca no teu planejamento, tu cumpre? Não, né? Porque, Uhum. assim, não é pra ser robô, entendeu, gente? É para te dar um norte, né? É para saber que aquelas coisas são importantes para você. Não adianta você abarrotar o seu dia de coisas, você não vai dar conta de tudo aquilo, né? Mas, assim, tem coisa que não dá para ser negligenciada. Por exemplo, eu marquei um atendimento com uma pessoa, não dá para deixar a pessoa esperando. Eu preciso arrumar minha vida de forma que eu consiga fazer atendimento àquela pessoa, né? E, Tereza, mas eu não tenho tempo para o meu filho. Arrume, certo? Porque, assim, você pode não ter tempo na sua agenda para passar 3 horas com ele. Mas, gente, criança, ela precisa de uma presença de qualidade, no sentido de, assim, eu tô com ele 10 minutos, mas eu tô prestando atenção a ele. Eu tô ali, né? Eu tô inteira. Eu não tô mexendo no celular, eu não tô com televisão ligada, eu tô ali. Faça esse exercício de ficar 10 minutos com ele. Não precisa mais do que isso, não. Né? Filho, ó, vamos fazer alguma coisa que tu gosta. Vamos desenhar, vamos pintar, né? Enfim, né? Vamos pensar em alguma coisa, vamos construir uma brincadeira. Faça esse exercício 10 minutos, isso vai fazer uma diferença grande. E vai, assim, acalmando aquele coração desesperado que você fica, que não tem tempo. Né? É fácil, gente? Não. Eu não tô aqui para assim, fazer conto de fada, não. Agora, é impossível? Não. É possível. Agora, dá trabalho. Só que eu não conheço nada no mundo que não dê trabalho. Não conheço. Estão pedindo também, caso tenha algum aplicativo de planejamento, para você indicar algum aplicativo que a gente possa se planejar, sabe? Aham. Particularmente, eu uso muito a agenda Google, tem me Eu ajudado também. bastante, sabe? É. É aviso para tudo. Inclusive, agora, no momentinho que falhou, foi um aviso. Não foi internet, não, tá, gente? Foi um avisozinho que tinha. Então, a agenda Google, o mais moderno tem uns aplicativos também interessantes. Tereza, você tem alguns adicionais fora essa questão de agenda? Dosivana, eu uso a agenda também. Eu uso o Google também, né? Assim, é efetivamente o que eu uso e o papelzinho mesmo. Não vou mentir para vocês. Eu sento um domingo à noite e risco aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta e vou colocando as coisas aqui. Eu adoro um papel. Post-it. É, entendeu? Eu acho, inclusive, assim, que, por exemplo, nesse momento de quarentena tem funcionado super bem essa questão do papel. Porque qualquer coisa que eu quero, eu vou lá, o papel tá mais fácil que você abrir o computador, às vezes o celular tá com. Enfim, essas questões, né? Alguém comentou aí, Dosvânia, para quem trabalha fora é complicado. Eu concordo, gente, que é complicado. É um desafio mesmo, né? Aí vem a questão das escolhas, assim. Por exemplo, eu trabalhava em fábrica. Quando eu comecei pensando nesse projeto materno, eu comecei pensando como era que eu ia fazer para conciliar isso. E, assim, quando eu prestava atenção no meu corpo, como era que eu ia fazer para conciliar isso, eu ficava muito agoniada. Aí você pode dizer, Tereza, mas tem gente que pode não ter a condição de fazer isso. Então, gente, a gente lida com o cenário que a gente tem. Né? Pense assim, para você trabalhar é importante porque você precisa de dinheiro, é importante porque eu preciso de dinheiro. Então, vá lá, faça o melhor que você pode do seu trabalho. E quando você chegar em casa, faça o melhor que você pode com o seu filho, né? É verdade. É Então, verdade. assim, Tamires, é complicado, viu, Tamires? Não é fácil, não. é Mas, fácil assim, não. ser mãe, particularmente, ontem, eu achei muito interessante, sabe? Ontem, no aniversário, fazendo meu aniversário, aquela história toda, e Gilberto olhou e disse assim, poxa, a gente deveria ter tido em 6 filhos, né? Aí eu disse, não. Não.
Porque, como eu já tinha a questão da vida todinha com os irmãos, na realidade, para mim, são 2 filhos, mas a penca de irmãos, né? Aquela questão da responsabilidade. Exatamente. Não, tá ótimo 2 filhos. Até porque é isso que Tereza disse. Eu disse não, não foi agora. Eu disse não lá atrás, quando decidi. Eu poderia até ter filho agora, com quase 50, com 4,8, mas não quero. Porque Uhum. você tem você também. Uhum. Você precisa gostar de você, se amar, se cuidar, para poder você cuidar do outro. Então, assim, eu sempre Uhum. tive essa consciência nessa questão. E não é fácil ter a consciência, porque tem hora que você arranca cabelo. Uhum. Teresa, eu conheci uma mãe recentemente, inclusive assim, eu achei muito. Eu fui fazer uma consultoria, inclusive no interior, sabe? Recentemente, eu digo ano passado. E ela é gerente financeira da empresa. E o tempo todo no celular com o filho. O filho devia ter na faixa de 6 meses, eu acho, nessa faixa. E tinha câmera na casa inteira. Isso mesmo no interior, sendo cuidada, acredito, por uma babá. Mas era o tempo inteiro. Eu disse, mas por que tu deixou a câmera ligada? Não, porque se cair, se machucar, se esquecer de dar comida, se não sei o quê. E a consultoria que eu estava fazendo era exatamente financeira, que dependia dela. E o que eu percebi é que realmente ela não estava sendo produtiva no trabalho e também não estava sendo produtiva, provavelmente, em casa. Inclusive, no trabalho, ela estava comprometendo a saúde financeira da empresa, porque vez ou outra existia esquecimento, não existia análise lá no trabalho dela. Mas eu queria também que você falasse sobre isso, que é você estar no trabalho e não estar no trabalho, estar em casa e não estar em casa, ou seja, ter essa vigilância constante. E o que foi que eu percebi dessa moça? Que ela estava sofrendo muito. Quando eu Uhum. percebi isso, lógico que eu, como consultora, eu não fui lá, olha, a empresa está assim. Não, de jeito nenhum. Eu fui conversar com essa moça, justamente como mãe, como mulher, como uma pessoa que já passou por a vida de filhos pequenos, mas conversar no sentido de dizer, olha, para um pouquinho, procura ajuda de um especialista, procura ajuda de outras pessoas. Isso que você está fazendo está sendo ruim para você e vai ser ruim para o seu filho no breve futuro. Uhum. Provavelmente também para o seu marido. Então, fala sobre essa questão também, Tereza. A gente sabe dessa ansiedade quando está na empresa, mas quais são as dicas que você daria? É aquela coisa assim, óbvio que cada caso é um caso, né? E aí você pode ter questões, por exemplo, dessa mãe que você trouxe o exemplo dela, que aqui a gente não tem como avaliar, digamos assim, né? Como analisar e tal. Mas, gente, uma coisa que é importante a gente pensar é o seguinte: eu tive o meu bebê, né? E eu vou voltar, eu decidi que eu vou voltar a trabalhar, certo? Então, é a hora de formar uma rede de apoio, que você tenha confiança nessa rede de apoio. Né? Primeiro, é você olhar para o seu trabalho e dizer, poxa, eu quero trabalhar, mas esse lugar para mim faz sentido realmente, né? Essa atividade para mim realmente faz sentido ou não? Ou é uma coisa que tanto faz como tanto fez no sentido de sentir, assim, de atividade, né? Por quê? Porque na hora que você tem um comportamento de, por exemplo, ele estava com 6 meses, não sei exatamente há quanto tempo ela tinha voltado, mas na hora que eu fico querendo ter um controle de uma coisa que eu não controlo, é na hora que eu quero controlar tudo. Aí eu entro naquele lugar de super. Eu estou me colocando no lugar de que o outro, ele não consegue dar conta do meu filho. Só quem consegue sou eu, porque eu tenho que ficar vigiando, né? E isso, assim, você pode, inclusive, comprometer a criança, né? Existe um comprometimento com você, com a sua saúde e da criança, porque criança, ela sente, gente. Você pode pensar, um bebê não sente, mas ele sente na hora que você tá seguro para sair e deixar. E óbvio que isso é uma construção também, né? Então, eu tô decidida a voltar a trabalhar. Olhe para isso. Por que é que eu quero essa conciliação? Né? E aí, isso é da história de cada um, né? Isso daqui vai ser para mim uma fonte de energia de vida ou vai ser energia de sofrimento, para não falar de morte? Né? Essa decisão vai me levar para cima ou é uma coisa que vai me deixar sufocada, me estagnar? Né? Como é que é isso daí para mim? Eu estou querendo realmente essa conciliação na minha vida ou não? Né? Ou eu não queria fazer isso? Né? Qual o espaço, aí, um pouquinho dentro da empresa, qual o espaço na empresa
que existe para se ter um acolhimento nesse sentido, né? Porque, por exemplo, eu acho que quando você fala disso, o papel de RH é fundamental, Verdade. né? No sentido da escuta. Se isso vai para um grau muito elevado, você precisa procurar ajuda. Uma ajuda de uma pessoa que possa te mostrar que, assim, se você faltar, o teu filho ele não vai morrer. Pode ficar tranquila, minha gente. Entendeu? Falando por experiência própria. Né? É muito mais um sofrimento da gente do que deles. Né? Em janeiro, eu viajei para fazer um curso em São Paulo, e aí foi a primeira vez que eu fiquei uma semana fora. Né? E aí eu comecei preparando, assim, conversei com ele antes, expliquei, ele chorou na primeira vez que eu contei que ia viajar, não sei o que, não sei o que. E aí quando foi na primeira noite que eu estava fora de casa, eu liguei para falar com ele, né? Aí sabe o que foi que ele disse a mim? Diga a mamãe que eu não quero falar com ela não, porque eu estou assistindo o show do Paralamas, ela ligou na hora errada. Aí eu, toma pra tu, deixar de ser besta? Tá vendo? Então, assim, a gente precisa olhar pra gente, assim, sabe, Dodivânia? O que é que eu quero? Eu quero isso daqui, eu vou ter desafio com isso, né? Mas se isso daqui é uma coisa que é importante pra mim, essas questões emocionais vão surgir, eu vou precisar buscar forma de lidar com elas, né? Porque ou eu tô no trabalho e me dedico a esse trabalho, ou eu tô em casa e me dedico a esse filho. Agora, é muito complicado quando a gente entra nessa relação de eu deixei alguém em casa com meu filho que eu não confio, que vai esquecer de coisas básicas, como, por exemplo, da comida. Já Né? pensou? Pois é. Tereza, Estranho, né? Tem a Núbia aí comentando uma situação, e assim como tem alguns empresários que tem empresárias também, ou seja, pessoas, gerentes também de organizações, ela diz assim, mas nem sempre as empresas entendem. Então, realmente, assim, eu vou falar de mim, tá? Eu acho que tudo é negociação, sabe? Se a Uhum. profissional, ela consegue produzir, aí depois você também complementa aí, lógico, nesse seu lado mais técnico. Se a profissional, ela realmente é uma boa profissional, a empresa percebe que essa profissional é necessária, gente, existem negociações. Hoje, todo mundo está vendo que as pessoas estão home office, tem que funcionar. E você está Uhum. home office não é de férias, você está home office, tem as atividades do dia a dia que você precisa cumprir, até pela sustentabilidade do teu emprego, da empresa que você trabalha. Então, é a questão da negociação. Sabemos que a cultura empresarial não é de liberar, é de entronchar a cara, né? De achar que você está, sei lá. Mas é uma questão de negociar, de conquista, de você mostrar, inclusive, o seu trabalho, a necessidade que a empresa teria também do que você está doando, sabe? Eu acho que tudo é uma negociação, Tereza. O que é que você acha? Pois é, eu acho que assim, Dosvana, existe realmente essa questão do mercado. A gente não tem como fechar os olhos para isso, né? A gente, por exemplo, você tem dados de pesquisa que diz que um terço das mulheres, 50% das mulheres, elas são demitidas até o segundo ano do filho, né? E tem muitas questões que envolvem isso, né? Várias questões. E entre elas tem essa questão da produtividade, né? Mas assim, eu acho que olhando para a empresa, o quanto essa questão de fazer o esforço para manter uma mãe trabalhando ali é importante. Porque precisa ser um valor para a empresa também, né? Então, se precisa ser um valor para a empresa aqui. Se é um valor para mim, eu vou dar um jeito, eu vou arrumar formas de negociar sem comprometer o meu negócio. Né? Eu não posso ter um valor na minha empresa que isso comprometa a sustentabilidade do meu negócio. Não posso. Mas se eu decidir que isso aqui é um valor, né, para mim, como empresário, para mim, na minha empresa e tal, então é a hora de quais são as políticas que eu posso pensar que podem facilitar essa relação. E eu acho que, assim, como tudo na vida, a pandemia vem para mostrar para a gente que a gente vai precisar desconstruir um monte de coisa. Né? E fazer. A gente entrou no novo mundo. Eu, pelo menos, não acredito que a gente volte a ter muita coisa que a gente tinha antes. Né? E novas relações precisam ser construídas. E eu acho que isso é uma excelente oportunidade que a gente, né, a gente que eu digo profissional,
né, os empresários estão tendo para pensar em novas formas de produtividade e que vão manter a empresa sustentável no mercado. Uma delas é a questão do home office. Né? Porque o povo fica noiado, assim, vai deixar em casa, a pessoa não vai trabalhar. Vai deixar em casa, a pessoa não vai trabalhar. Né? E agora a gente está vendo que não é bem assim. As pessoas estão em casa e as coisas estão rodando. Então, por exemplo, para uma mãe, ela não ter que se deslocar, não sair de casa para ir para um determinado lugar e depois voltar para casa, se fosse colocar durante um período a questão de home office, né? Isso aí fizesse parte da política da empresa, é uma coisa que ajuda. Né? Aí é a questão dos valores. Para essa mulher, o trabalho dela é importante. Né? Ela quer conciliar, é importante, ela quer conciliar. Para a empresa, é um valor também, é um valor. Então, como é que a gente faz uma política que a gente consiga chegar numa perspectiva de ganha-ganha? Né? E isso daí é um processo assim que, se os dois lados se abrem, existe um espaço para negociação. Você tem empresas, inclusive, no país, né, com políticas fortes em relação a essa questão de maternidade já. Você pode, assim, inclusive, você tem projetos voltados para isso. Maternidade das empresas, filhos no currículo, né? Vários projetos aí com foco nessa questão materno-profissional. E a gente sabe que, assim, é uma construção. Né? O que eu acho que é muito pesado é a gente, como mulher, se colocar na posição de vítima, entende, Gilvânia? Então, quando você se coloca na posição de vítima, você quer virar a coitada da história, assim, né? E eu acho que, assim, é você mostrar também para a empresa os ganhos que aconteceram com a maternidade. Algumas coisas se perderam durante o tempo, talvez, né? Afinal de contas, entra uma outra pessoa ali naquela relação. Mas o que é que eu posso oferecer de ganho, né? Para o meu trabalho, para essa empresa? Porque, assim, eu hoje, falando de mim, né? Eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes de nascer. Entendeu? Muito mais. Certo? Ontem mesmo eu fiquei no computador até 1h30 da manhã. Agora, assim, isso é uma coisa minha, gente. E aí, por isso que eu digo, é importante a gente olhar para a história da gente, né? Tem essa live com o Dogivana hoje, eu tive uma live antes, né, que eram assuntos diferentes, assim, era sobre maternidade, mas não era falando especificamente sobre a questão de carreira que eu tive antes. Né? Eu tenho os textos que eu produzo para Instagram, tenho os atendimentos de orientação de carreira, então, assim, eu tenho coisas para fazer. Só que eu gosto do que eu faço. Então, para mim, é um sofrimento ficar até 1h da manhã no computador. Se eu disser que é um sofrimento, não é, eu tô mentindo. Né? Ou seja, você não vai dizer, eu fiquei até 1h da manhã porque... Ou seja, essa questão de se vitimizar sempre, né? De sempre Exatamente. achar que ou o trabalho, ou a maternidade, ou você também ter um marido, ter um namorado ou uma namorada, você é aquela carga. Ou seja, trabalhar realmente isso. E aí, Lourdes Gama, nossa coordenadora aí maravilhosa do projeto CRC Mulher, ela até colocou agora há pouco, dizendo o seguinte, planejamento. Então, realmente, tudo é planejamento e eu gostei muito quando você tocou essa questão de você não se colocar na posição de vítima. Até porque foi você que escolheu. Foi você que escolheu trabalhar, foi você que escolheu ser mãe. E aí eu entendo também, Tereza, que quando o pessoal está falando aí a questão das empresas, das políticas das empresas, tanto aqui na região metropolitana, muitas vezes piora um pouquinho no interior, quando você tem mentalidades realmente que não apoia essa mulher no momento de uma maternidade. E realmente é difícil. E isso é fato, né? Não tem como a gente correr disso. Isso é fato, isso é fato. É. Isso é fato. Então, assim, a mulher, ela realmente já tem isso. Mas é não se colocar como vítima, nem nesse momento que você não tem apoio lá na tua empresa. Aí você também começar a planejar e fazer as escolhas. Será que não é o momento de encerrar o meu contrato de trabalho, de uma negociação? É difícil, porque todo mundo precisa de emprego, precisa de dinheiro, mas você também precisa estar feliz, né? É a questão da maturidade também, né? E que assim, eu acho, Lodivana, que, por exemplo, se você fica se colocando na posição da vítima da situação, quando você tem uma vítima, você tem um algoz, né? Eu acho que inspira a tua força, né? Assim, se você sabe o teu projeto de vida, se você cuida de você, se você tem essa questão da autorresponsabilidade pela sua carreira, eu acho que essas três coisas juntas, né? O autoconhecimento, a autorresponsabilidade, o autocuidado, eles dão muita força para você, te empodera muito, né? Nesse lugar de mãe, nesse lugar de mulher e tal, certo?
Se eu me empodero, a forma como as pessoas olham para mim é uma. Se eu me vitimizo, a forma como as pessoas olham para mim é outra. E eu não acredito que a gente vai conseguir mais espaço, nem de política pública, nem de todas as outras coisas, sempre no papel da coitada. Entende? Não acredito, assim, sinceramente falando, né? Eu sei, é fácil, não é. Né? Isso para mim é, assim, muito claro, muito claro, muito claro mesmo. Acho que precisam avanços de política pública, né? As empresas, acredito que existe uma abertura, né, já no país para esse olhar, certo? Existe o sofrimento das mulheres nesse processo de conciliação, porque tem muita empresa que não entende, existe, certo? Só que se a gente não brigar por isso, ninguém vai brigar no lugar da gente. Ninguém, Verdade. entendeu? Não E vai, não vai aí, brigar aí mesmo. quando a gente diz essa questão de brigar, projetos feitos esse que o Conselho tem, que é o CRC Mulher, eu estive coordenadora há algum tempo também, tem o programa do voluntariado da classe contábil. Você não consegue brigar sozinha, gente. E é por isso que a gente chama também essas mulheres, essas mães, essas candidatas a mães, ou aquelas que não são mães, mas têm todo aquele trajeto para fazer parte de projetos feito esse. Existe no Conselho, existe na OAB, existe nas igrejas, que é exatamente você trabalhar, organizar e planejar demandas que virem políticas públicas em prol da mulher, sabe? Então, muitas delas, mas eu não tenho tempo. Gente, Lourdes Gama que está aí, eu que estou aqui, você, Thelma Aires, sabe, Tereza? A gente, dentro de um planejamento, nós temos nossas militâncias. A questão de você juntar pessoas para brigar por política pública. E aí eu acho muito Uhum. interessante você dizer isso, que é exatamente nós nos unirmos, porque uma só, ela não vai conseguir transformar tudo isso em políticas Não vai. públicas, não. E não vai de jeito nenhum, gente. Se você pensar, por exemplo, a licença paternidade, aí assim, não estou confrontando, afrontando, na realidade, os homens, não. Mas assim, a licença paternidade não é uma briga masculina, né? Porque assim, na realidade, a gente muitas vezes deixa esse homem numa posição de conforto, certo? Na hora que eu assumo tudo o que tem, o que envolve o processo de conciliação de carreira, na hora que eu, como mãe, como mulher, assumo tudo isso, como se fosse uma coisa que só dissesse respeito a mim e não que dissesse respeito a uma família, eu empurro esse homem do lugar dele e digo, não, ó, preciso de tu não, eu tô aqui, entendeu? Então vai pra lá. E assim, essa questão precisa evoluir, né? Precisa evoluir por quê? Porque você, pra estruturar uma criança, que depois ela vai para a sociedade, se não estiver bem estruturada, é lá que as coisas vão estourar também, né? Você tem aqui um pai e uma mãe que precisam funcionar, né? Se você pensar, por exemplo, em casos de depressão pós-parto, a probabilidade de uma mulher ter, assim, não ter depressão pós-parto, ela aumenta substancialmente na hora que você tem o pai da criança e uma rede de apoio funcionando para essa mulher. Né? Então a gente precisa pensar assim, filho, é uma decisão da mulher, mas é uma coisa que diz respeito à sociedade. Porque na hora que ele se desestrutura, é lá na sociedade que a coisa estoura, né? E feio. Né? E aí, quando eu falo de sociedade, eu falo da questão dos contatos, eu falo da questão social, eu falo das questões de relacionamento e falo da questão econômica. Porque na hora que você tem um filho completamente desestruturado, ele não rende em lugar nenhum. Né? Então, assim, agora, acho que na hora que você decide isso, o ser profissional com ser mãe, você precisa olhar para isso como energia de vida, né? Aquela coisa que mexe com você e que te leva para frente. E assim, E ser saber mãe, que né, as coisas. Tereza, já é uma É, coisa tão a e dádiva de saber. Deus. Quando você É, traz esse peso, você está misturando também as coisas. Você também saber esclarecer. Veja, o filho está ali, primeiro, a decisão não foi dele, foi sua, do seu marido, sei lá, do seu companheiro, de uhum, ter esse filho. Ou às vezes não é uma decisão, não é planejado, aconteceu. mas foi através de vocês que vocês colocaram isso. Então, por que não trabalhar para que tudo fique mais leve? Não é fácil, é feito Tereza está dizendo, mas é você fazer os trabalhos, os exercícios diários de tornar a tua vida mais leve. Ou seja, É, ser mulher
não é fácil, tem multitarefas, tá certo? Mas a gente também precisa trabalhar essa questão da nossa serenidade. Esse momento da quarentena é um momento totalmente propício para você se planejar, se tornar mais sereno, se tornar mais calmo, mais aliviada, né? É. Tereza, nós temos 5 minutos, aí eu vou deixar todo para você e ver se alguém tem perguntas, porque realmente está muito gostoso mesmo. Eu acho que essa autorresponsabilidade, assim, sabe, Dona pela vida da gente, né? A gente parar de colocar os projetos que são nossos na mão dos outros. E aí ficar se justificando. Ah, eu não faço porque meu marido não quer, eu não faço porque meu marido não deixa, eu não faço porque meu marido não concorda. Às vezes a gente tem coisas que são nossas e a gente delega a expectativa para o outro. E o outro, ele não tem a obrigação de atender a expectativa da gente. Né? Assumir essa autorresponsabilidade e tomar as rédeas da sua vida, eu acho que é muito importante isso. Ai, sabe? maravilhoso. Eu disse que ia deixar só para ti, mas eu amei. Porque às vezes existem mães também que fazem assim, vou pagar sei lá, uma escola cara para o meu filho, eu vou dar isso para o meu filho, porque ele vai ser, sei lá, um doutor ou alguém para cuidar de mim ou para me financiar no futuro. Tipo, já botou o boleto na mão moeda dele. de troca, não é? É. Ou seja, assim, eu estudo hoje muito constelação sistêmica, né? E aí, uma das coisas que a constelação coloca nessa relação de pai e mãe, né? As figuras parentais com o filho, é o seguinte: os nossos filhos, eles nunca vão conseguir retribuir pra gente o que a gente deu pra eles. E eles não têm a obrigação de fazer isso. Porque a gente dá pra eles uma coisa que não tem retribuição, que é a vida. Né? O filho tem 50% de pai e 50% de mãe. Né? E na hora que a gente quer que ele retribua pra gente, a gente tá querendo que ele retribua pra gente vida, e vida é uma coisa que não se retribui. O papel de pai e mãe, ele é sempre maior do que o papel de filho. Né? A gente é grande e eles são os pequenos nesse sentido dessa relação. Na hora que eu quero que ele fique igual a mim, eu quero essa retribuição, eu te dei isso, eu quero isso. A força que ele tinha para seguir para a vida, ele fica aqui olhando para tu. Você quer se tornar necessária sempre na vida dele, quando você quer essa retribuição, né? E aí, assim, ao invés dele, a criança tá aqui, olhando para você, porque ela precisa do teu apoio. No que ela vai amadurecendo, ela vai fazendo esse movimento e ela dá as costas para você, para poder olhar para a vida e seguir a vida. Se você quer que ela retribua, você quer que esse adulto continue olhando para você. E você, a força de vida dele, para ele seguir a vida dele, ele termina investindo nessa mãe. E você acaba com a vida dele. O que você deu a ele, que foi a vida, você acaba com ela. Né? Então, assim, e a gente ter consciência disso é muito difícil. Por isso que é importante cada decisão que a gente toma, no sentido de eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Chega, me dói assim, quando eu escuto alguém dizer, não vou fazer isso por causa do meu filho. Não, você não vai fazer isso por causa de você. Né? Porque na hora que você diz que não vai fazer por causa do filho, você coloca isso na conta dele. Isso não é da conta dele, isso é da sua conta. Você tomou essa decisão de não fazer isso. Né? E não é justo você, na frente, você querer essa retribuição, porque a força que ele tem de seguir a dele, ele vai entregar para você. Né? E assim, muitas relações você vê desse jeito acontecendo. Né? Tereza, muito bom. Assim, eu acho que tenho certeza que todo mundo amou mesmo. Joana Dark, a gente tem 1 minuto e pouco, mas eu vou ler. Joana diz assim, completamente equivocada quando se pensa em retribuição. O amor é a entrega de uma vida para ser seguida pelo filho e não cobrada pelos pais. Pelos pais. Então, assim, nesse 1 minuto e meio restante, primeiro o CRC Mulher, o Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, que essa seja a primeira de várias lives, palestras, até de algum movimento que a gente possa fazer, Tereza. Achei muito interessante. Já sou mega fã de anos, né? E vou colocar o Conselho de Contabilidade, tem uma mulherada incrível lá. E a gente precisa inspirar essas outras mulheres com tudo que você está dizendo aqui, que é tão importante. Então, a hora que quiser me chamar para falar de maternidade, pode chamar que eu vou. Pois vou deixar esse minuto restante a você, mas nossa gratidão, muito obrigada. Para mim, como mãe, também foi um presente você aqui. Muito obrigada mesmo. Gente, obrigada. Obrigada pelo convite, Dosivane. Assim, né? Obrigada mesmo pelo convite e pela confiança, certo? De verdade mesmo, né? Obrigada a quem esteve aí, né, com a gente, compartilhando e tal, né?
E eu acho que, assim, domingo é Dia das Mães. A gente precisa olhar pra gente, assim, como fonte de vida para os nossos filhos, né? Fonte de vida e fonte de nutrição mesmo. Mãe é isso, mãe é vida, mãe é nutrição. E eu acho que isso, assim, dá uma força muito grande pra gente, A gente sabe? vai Muito. terminar com aquele feliz